mais pra frente, assim, eu acho. Então deixa eu aumentar mais um pouquinho. Crack, crack, crack. Olá pessoal, tudo bem? Domingo é dia de prestação de conta da semana do nosso Mandato da Esperança, que começou na segunda-feira, dia 15 de maio, dia do assistente e da assistente social. Fizemos um seminário aqui belíssimo para discutir os 30 anos do Código de Ética da profissão e reforçar como esse profissional ele é muito importante na democracia, na garantia dos direitos, na integração das políticas públicas da assistência social, da saúde, da educação, do direito da criança e adolescente, enfim. É muito importante valorizarmos os assistentes sociais. Parabéns e seguimos junto na luta. Também participamos da posse da Karina, que foi eleita presidenta do CRES-DF e de todo, obviamente, o Conselho Regional de Serviço Social aqui do Distrito Federal. Também tem sido grande parceiro nessas lutas. Na segunda, também fizemos um seminário junto com a nossa frente parlamentar em defesa da saúde mental, um seminário para discutir as políticas de saúde mental, álcool e outras drogas. Muito importante essa semana, dia 18 de maio, dia da luta antimanicomial, para reforçar o nosso compromisso com essa agenda, com essa luta, nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. E também saímos com algumas ações importantes. E aqui no DF, um grande desafio. O Ibanez vetou o projeto de lei que ele mesmo encaminhou para essa casa, agora a política higienista, para tentar expulsar e tirar o CAPS do setor comercial sul. Nós estamos mobilizados para derrubar esse veto. É um absurdo, é muito importante que a gente tenha no Distrito Federal, primeiro, fechamento do Hospital Santo Vicente de Paula, fortalecimento dos CAPs, criação, construção de novos CAPs, das equipes, da RAPS e, fundamentalmente, fazer valer, tirar do papel. Já tem muitos anos que não sai do papel as residências terapêuticas. Nosso mandato e a nossa frente vai seguir na luta e na mobilização. Uma semana também com boas notícias. É o governo Lula, mostrando que o Brasil voltou a ter governo em defesa do direito da população brasileira. E um anúncio muito importante: acabou com a PPI na Petrobras, a política de preços da paridade internacional, que vinculava o preço da gasolina vendida no Brasil com o dólar, com o preço internacional. Isso era um absurdo. A política implementada pelo governo Temer logo depois do golpe e que o Bolsonaro manteve e já anunciou redução de preço da gasolina, redução de preço do óleo diesel, redução do preço do gás de cozinha. E o governo Lula soltou inclusive um PowerPoint muito importante desses primeiros 140 dias do governo, onde caiu o preço da gasolina, tem salário mínimo aumentando, caiu a desigualdade social, diminuiu o desmatamento e também caiu o Dallagnol, que foi cassado o seu mandato. Enfim, dessa vez Dallagnol não tem juiz amigo para salvar. E vai chegar a hora também da turma da Lava Jato, que abusou, não garantiu o direito de defesa, que cometeu crimes em nome de um falso moralismo e um falso combate à corrupção. Senhor Moro e a família miliciana podem esperar. A hora de vocês, tic-tacla, tá chegando. Nosso mandato esteve presente em reuniões muito importantes. Tivemos primeiro com o relator do novo arcabouço fiscal, deputado do PP da Bahia, Cláudio Cajado, que apresentou um relatório, muitos problemas, muito ruim, que ele coloca dentro do arcabouço fiscal, no limite do teto, o Fundeb, o Bolsa Família, o piso da enfermagem e o Fundo Constitucional. Não pode ser aprovado esse relatório colocando políticas tão importantes para o país e para o nosso Distrito Federal. O teto do Fundo Constitucional significa quebrar o Distrito Federal, nos movimentando, tivemos com o relator, com outros líderes do Congresso Nacional, para que seja retirado o Fundo Constitucional e as políticas tão importantes para o povo brasileiro, como o salário mínimo, como o Bolsa Família, como o Fundeb e como o piso nacional da enfermagem. Vamos seguir atentos para que a gente não permita a votação desse marco fiscal com tanto retrocesso e retirando dinheiro de políticas tão importantes para o nosso país. Tivemos também com o presidente da TerraCap para discutir vários assuntos importantes para nós, como reforma agrária, destinação de terras para o PRAT e outros, regularização de condomínio Porto Rico, em Santa Maria, os Jardins Mangueiral, os equipamentos públicos, também para discutir a Praça do DI em Taguatinga, uma reunião importante, já tem vários desdobramentos. Semana que vem nós vamos fazer uma reunião na nossa frente parlamentar em defesa da reforma agrária, com desdobramentos já dessa reunião com o presidente da TerraCap, e também tivemos com o presidente do IFAM, nosso companheiro, grande amigo, Leandro Grais. A gente levou para essa reunião a Associação dos Músicos
da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, aqui de Brasília, para discutir a reforma do Teatro Nacional, pensar mecanismos para quando a gente pode ajudar também aqui na Câmara Legislativa para garantir a reforma e a reabertura do Teatro Nacional e que nesse processo seja escutado aqueles e aquelas que, vamos dizer assim, ocupam o Teatro Nacional, né, que os moradores do Teatro Nacional, que são os músicos e as musicistas da Orquestra Sinfônica. Foi uma importante reunião, saímos já com uma agenda de fazer seminário, envolver a sociedade civil, a nossa Comissão de Educação, Saúde e Cultura aqui na Câmara, ouvir a universidade, ouvir na sociedade, ouvir os músicos, ouvir as musicistas, ouvir os atores, os artistas da cidade, para pensarmos também como a gente pode devolver o Teatro Nacional para a capital do nosso país. Bom, na quinta-feira também tivemos CPI dos atos antidemocráticos aqui na Câmara e foi uma CPI, um dia muito importante. Recebemos o general Dutra e ele fez um depoimento muito importante para as investigações, agora que coloca algumas contradições. A primeira é por que o Exército, por que o governo do Distrito Federal, por que o governo Bolsonaro deixou o acampamento em frente ao quartel-general acontecer de maneira livre e tranquila. Várias pessoas que já vieram na CPI têm dito o acampamento em frente ao QG era uma incubadora criminosa de terroristas. Importante lembrar que a tentativa do ato terrorista de explodir uma bomba no aeroporto de Brasília tem origem, tem conexão com as pessoas que estavam no acampamento. É um acampamento ilegal, um acampamento que pedia intervenção militar, que é crime, que organizou a tentativa de um golpe de Estado no nosso país e, infelizmente, tanto as Forças Armadas, as Forças de Segurança, o próprio governo do Distrito Federal e o governo Bolsonaro permitiram que aquele acampamento ficasse esses 2 meses e foi dali que foi gestionado uma parte importante da tentativa frustrada do golpe de Estado. A gente questionou o general também sobre essa e outras questões, você pode acompanhar a nossa fala aqui no YouTube também e nós vamos continuar firmes na CPI para investigar, para punir aqueles responsáveis pela tentativa de golpe de Estado no nosso país. É sem anistia para golpista. Tivemos também mais uma Assembleia dos Professores e das Professoras que continuam em greve. E é uma Assembleia, mais uma vez, grande, potente. A greve está muito bonita, porque ela está mobilizada, porque ela está conseguindo mudar a agenda política da cidade. O Ibanez, que começou dizendo que não ia negociar, criminalizou, foi para a justiça. A categoria respondeu, ela não se dobra às tentativas autoritárias de um governo que não respeita, não valoriza a educação e os seus profissionais. Atividade da greve essa semana com doação de sangue no Hemocentro, conversa com a população na rodoviária, os piquetes, uma aula de cidadania, a aula de democracia que os professores e professoras estão dando. Eu tenho muito orgulho dessa categoria, eu tenho muito orgulho de fazer parte, de pertencer, e eu tenho dito, eu sempre estive presente nas lutas da educação nessa cidade, desde a minha época de movimento estudantil, desde 2009, quando eu assumi o concurso da Secretaria de Educação, e essa é uma das greves mais bonitas que eu já vi desde que eu participo dos movimentos nessa cidade. E é uma greve que tem mobilizado, tem feito uma grande reflexão da importância da educação pública e vai ter vitória. Agora o governador precisa apresentar uma proposta que valorize a educação dessa cidade. Nós temos dito, a saída da greve está nas mãos do governador Ibanez. E a história do Distrito Federal mostra, nenhum governador se sustenta naquela cadeira se não respeitar e não valorizar os professores e professoras da cidade. Contem com o nosso mandato, com a nossa luta em defesa da educação. A greve continua, Ibanez, a culpa é sua. No plenário também a gente lembrou do dia 18 de maio, o dia de combate à exploração, ao abuso sexual de crianças e adolescentes, o Faça Bonito, e é muito importante a gente pensar, fortalecer as políticas de proteção à criança e adolescente, e fizemos mais uma denúncia. O governo Ibanez vai na contramão dessa agenda. Por exemplo, agora a Secretaria de Desenvolvimento Social ameaça encerrar contratos agora no mês de junho com entidades que prestam um serviço importante na garantia dos direitos, na proteção das crianças e adolescentes, mas também das pessoas idosas, das pessoas com deficiência. Estamos pressionando e tentar buscar soluções e diálogos com o governo do Distrito Federal para não interromper esses contratos, que significa um grande prejuízo na assistência, um grande prejuízo nesse serviço, na oferta desse serviço para garantir
direitos das pessoas aqui no nosso Distrito Federal. Então, mais uma ação do governo ibanês, do governo do Distrito Federal, na contramão do que o governo Lula vem fazendo, que é ampliar direitos. Infelizmente, o governador ibanês ainda faz uma política de atacar a população do Distrito Federal e restringir e negar direito para as pessoas. O nosso mandato lá na Comissão de Educação, Saúde e Cultura segue também com a agenda de visitas aos equipamentos da saúde no Distrito Federal. Essa semana fomos para Ceilândia, na UBS 5 de Ceilândia, conhecer o consultório na rua. Uma experiência belíssima, né, do atendimento que é feito com uma equipe de vários profissionais para atender a população em situação de rua. Então, hoje, esse programa conta com 5 unidades no Distrito Federal e ele precisa ser regulamentado, ele precisa ser valorizado, ampliado e ter melhores condições estruturais. Colocamos a comissão, colocamos o nosso mandato à disposição da turma do consultório na rua para também buscar soluções junto ao poder público, junto à Secretaria de Saúde, para que a gente possa ter esse programa cada vez mais forte. Um programa muito bonito. Recomendo que quem não conhece ainda poder procurar. A gente vai divulgar aqui também a ação do consultório na rua. Quero parabenizar esses profissionais pelo belíssimo trabalho, pelo compromisso que tem com o fortalecimento do SUS e com a saúde pública e da população mais vulnerável, que é a população em situação de rua. No nosso gabinete, durante a semana, a gente recebeu também várias pessoas aqui, movimentos, a Garagem Cultural de Sobradinho, a Defesa do Livro e da Leitura. Recebemos aqui os trabalhadores de aplicativo, a turma da Contag, para pensar e mobilizar e articular o nosso mandato como esse instrumento de lutas em defesa dos direitos da cidade. Também na sexta-feira, com algumas entrevistas importantes. De manhã em Taguatinga, no jornal Brasília Capital, com o jornalista Orlando Pontes, conversamos sobre ações do mandato, sobre a cidade. Taguatinga, a gente tem muito carinho, né? Tem uma Casa da Democracia, uma atuação forte, uma cidade vocacionada para a cultura, mas que também, infelizmente, as ações dos últimos anos do governo federal têm atacado muito a cidade de Taguatinga, mas também pensamos outras agendas que o nosso mandato está atento, e também fizemos uma entrevista no 247 para falar da nossa atuação na CPI dos atos antidemocráticos e nessa luta nossa para punir os responsáveis pela tentativa de golpe de Estado. Sexta-feira a gente também visitou a Universidade de Brasília, o campus de Ceilândia, onde a gente conversou com os estudantes, ouvimos as demandas, conversamos também com a direção da faculdade e colocamos mais uma vez o nosso mandato à disposição da comunidade acadêmica da Universidade de Brasília, que é tão importante para o Distrito Federal e que hoje é possível ela estar em outros campos, cidades como Ceilândia, Gama, Planaltina, através do Reúne, uma política do governo Lula e que agora volta com muita força a política de expansão e democratização do acesso ao ensino superior, mas também da garantia da assistência estudantil, da permanência desses estudantes na universidade. Então, o nosso carinho pela universidade, nosso mandato segue atuando. Tivemos também no final de semana conversando com estudantes do Instituto Federal de Brasília, colocando o mandato à disposição, e participamos também no domingo da Marcha da Maconha. Nosso mandato apresentou um projeto de lei para legalizar, permitir o plantio de cannabis medicinal no Distrito Federal. Essa é uma agenda muito importante. Nós precisamos tratar desse tema sem hipocrisia, né, sem esse debate falso que tentam fazer, mas tratar esse debate do ponto de vista sério, da segurança pública, da saúde pública, da capacidade do que significa a cannabis, né, para o desenvolvimento social, mas também para preservar a vida e a saúde das pessoas. Tem muita gente que está sofrendo, associações, né, de pessoas que sofrem com dor, e que a cannabis hoje é um importante instrumento para aliviar, para dar qualidade de vida para essas pessoas. Nós vamos seguir aqui na aprovação também do nosso PL aqui na Câmara Legislativa, no Distrito Federal, mas essa é uma luta também nacional, uma luta internacional contra essa política de guerra às drogas, que a gente sabe que a guerra às drogas, na verdade, é uma guerra ao povo preto, é uma guerra à periferia, porque são eles, né, que mais são penalizados, ou às vezes os únicos penalizados por uma política completamente irracional de encarceramento em massa da nossa juventude. Nosso mandato está atuante nessa agenda. Contem com o nosso mandato, contem com a nossa luta também pela descriminalização
da maconha, da cannabis, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais igualitária. E vamos pensar seriamente a política de drogas no nosso país, sem falso moralismo, né, sem hipocrisia. E essa semana tivemos mais uma plenária do nosso mandato, a Plenárias da Esperança, agora em Braslândia. Os mandatos têm rodado todo o Distrito Federal para escutar as pessoas, para pensar coletivamente como que nós estamos aqui agora na Câmara Legislativa, podemos contribuir com as lutas nas cidades. Então foi a vez de Braslândia, foi a 14ª plenária, a 14ª cidade que a gente visita. Nós vamos visitar todas, vamos voltar também. Cada plenária dessa tem uma série de encaminhamentos que nós estamos dando. Se você tiver alguma sugestão também e não pôde participar de alguma dessas plenárias, contate a gente aqui na rede social, né, ou no Instagram, enfim, qualquer rede, no WhatsApp, nossos contatos vão estar todos aqui. Pode também visitar a gente no nosso gabinete 16, no 3º andar aqui na Câmara Legislativa. E não esqueça de compartilhar, de comentar, de curtir esse vídeo, esse resumo semanal nosso, e nos vemos nas lutas, nos vemos nas ruas, e a gente se vê também aqui no plenário defendendo todas as lutas do Distrito Federal. Um grande abraço e até semana que vem. Não, desliga aí.